O que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? Agora, a Fiona está em uma saia justa, já que o Arendt a cumprimentou com o título de senhorita. Quando a feiticeira tenta dizer que não é uma nobre para ser chamada assim, o Ruivo fala que viu ela na Chique Boutique Marianne. Como que ela não seria uma nobre? A garota fica ofendida por ter sido flagrada e o stalkerzinho se desculpa como se estivesse arrependido. A Fiona fala que não foi para comprar nada, e sim porque acompanhou uma conhecida. O Arendt afirma que vai chamá-la de Dama Celine então, e pede para se sentar ao seu lado. Olha a cara da Fiona sabendo que vai ter de aturar aquele engomadinho por mais tempo. Ela quer mandá-la embora dali, mas uma plebeia como ela não pode rejeitar um marquês. A contragosto ela concorda e assim que se senta, a garota já questiona se ele tem algo a tratar com ela. Imediatamente, Arendt muda o tom de voz, soando sério, e diz que se a dama não estiver trabalhando para a capital como feiticeira, ele tem uma proposta para ela. Obviamente, tudo está se encaminhando como foi na história e o Marquês está de olho em suas habilidades. Fiona diz que não tem o mínimo interesse de trabalhar como feiticeira e o Ruivo diz que aceitaria qualquer condição que ela colocasse. Enquanto ele pergunta quanto dinheiro ela quer, eis que finalmente uma pessoa que todo mundo devia estar com saudade passa no meio do povo, os deixando de queixo caído. A silhueta de um verdadeiro duque se aproxima. Arendt oferece prestígio infinito para a garota, mas é interrompido por alguém que fala que tal proposta é impossível e afirma que ele não sabe quem ela é. A Fiona fica em choque ao olhar para a frente e aponta para o nosso querido Duque Abel, que imponente se intrometeu na conversa. O Marquês fica surpreso de vê-lo na capital e Abel pronuncia o título de Arendt perguntando se acertou sua posição. Os dois trocam olhares frios e a Fiona está no meio daquilo sem entender nada. A garota pergunta para Vossa Graça por que está ali, e orgulhoso, o Duque diz que veio lhe mostrar um dragão, já que nunca viu um antes. Mas do que ele está falando? Ela questiona como ele fez aquilo, e o Duque conta que foi Siegren quem o pegou, e fez aquilo tão rápido que parecia estar à beira do capote. Ele coloca sua mão sobre o ombro da sua protegida e pergunta o que o Marquês Clovis queria com ela. O Marquês fala que tem algo importante a tratar com a Dama Celine. Celine, é? O Duque fala que ele vai ter que esperar outra oportunidade para aquilo, mas o Marquês não quer ceder. A Fiona fica em choque com aquela resposta. Como ele ousou desafiar Abel? Arendt pergunta qual é a relação do Duque com a garota, basicamente falando para ele vazar se não tiver relação nenhuma. A Fiona fica em desespero, estará em problemas se ele falar que é seu superior. Mas o Abel não ia perder uma chance dessas, né? Ele diz todo orgulhoso que a garota é sua filha, e a Fiona deixa o queixo bater no chão de tão surpresa que fica. Ele fala que a garota foi adotada e levada ao seu castelo. O Marquês diz que a dama parece estar chocada com a informação, e o Abel bagunça o cabelo da protegida, dizendo que é a primeira vez que ela ouve aquilo. O Marquês finalmente cede e se levanta da cadeira, mas antes de sair, questiona por que Abel retornou, e sorrindo, o Duque diz que ele veio para acabar com o inverno. Mais tarde, Fiona fica em choque por ser intimada a voltar ao trabalho. Ela tinha pedido demissão, não uma folga. Mesma coisa. O Duque também fala que se moscas flertarem com ela, a garota apenas tem que ignorar. Inclusive, ele adoraria ver a reação do Siegren se estivesse ali. Nesse momento, todos começam a correr desesperados por ver um monstro. Fiona corre em direção aos gritos imediatamente, ativando suas magias defensivas. Mas Abel a manda parar, dizendo que não é nada do que ela está pensando. Um garotinho passa anunciando que todos precisam vir ver, e na rua, nada mais nada menos, está uma cabeça de dragão gigante. Não é um monstro que veio colocar as pessoas em perigo, é, nas palavras de Abel, o cavaleiro que a seguiu até ali. E lá vem o Siegren liderando a cavalaria. Parando para refletir, Siegren e Fiona estiveram juntos desde crianças, e aquela foi a primeira vez que ficaram separados por tanto tempo. Talvez seja por esse motivo que a garota o vê mais majestoso do que nunca, mais alto, e também é como se Siegren estivesse mais maduro no tempo em que não se viam. Todos estão chocados com o tamanho daquela criatura enorme.
É a primeira vez que veem uma cabeça de dragão e já estão surpresos por saber que foi aquele cavaleiro quem o abateu. Abel aponta para a cabeça e diz que era aquilo que queria mostrar para a garota, pois ele estava falando sério antes. Ele a manda aproveitar a vista como se estivesse oferecendo um pedaço de pizza para uma criança. Apesar de tudo, Fiona tem que admitir que o guerreiro trabalhou duro para capotá-lo, e graças a isso, deixou uma impressão maravilhosa na capital. Uma boa performance para Siegren, que precisa recuperar sua posição o mais rápido possível. Porém, existe um problema. Ela não se recorda de ter escrito aquela cena. Já ouviram falar do efeito borboleta? Se situações que não pode antecipar continuarem a acontecer, até mesmo o bater de asas de uma borboleta poderia causar um tornado, e a história de Fiona pode mudar para uma desconhecida. Com relação à heroína, eu já tenho certeza absoluta que mudou. Os guardas gritam chamando a atenção da feiticeira. Olha lá se não é o indivíduo que tinha crush na menina. O Abel fala que aquele cara até mesmo chorou por ela. Algumas pessoas escutam esse comentário e deixam a garota muito envergonhada. Parece que ela é bem conhecida na capital, no final das contas. De noite, o Siegren chega muito bravo na mansão de Heilon da capital, xingando o fato de ter que marchar como um idiota. Ele estava ensopado de água da chuva e maravilhoso, na minha opinião. Ele diz que não teria feito aquilo se o mestre não o tivesse obrigado. Ele tem certeza que Abel se divertiu assistindo e o garoto preferiria fazer qualquer outra coisa, como ficar perto da feiticeira. E falando nela, a Fiona o chama e sorri feliz por revê-lo depois de tanto tempo. Siegren a cumprimenta meio corado e a garota fala que ficou preocupada por não vê-lo no jantar. O rapaz está meio que hipnotizado e quase não acreditando que ela está na sua frente. E não é um sonho. Enquanto a garota repara que o menino tomou chuva, ele só consegue pensar que quer abraçá-la. E pensa se a menina sabe tudo o que ele fez para poder vir encontrá-la na capital. A menina oferece uma toalha para ele se secar, já que pegará uma gripe, pois estão na primavera. Ele se seca mal secado e, tal qual uma mãe, ela toma o objeto de sua mão e o obriga a se sentar. Enquanto o ajuda a secar o cabelo, ela fala que já sabia que o Siegren não colocaria esforço naquilo. Ela não pode deixá-la sozinho, mas também não pode seguir o cavaleiro o dia todo. Será que a Fiona sabe os efeitos de sua palavra no Siegren? Sério, parece até que ela tá fazendo de propósito. Enquanto isso, a Fiona está preocupada do garoto ainda estar bravo com ela. De mau humor, o Siegren já está, e além disso, teve aquela cena da despedida deles. Pensar nisso faz ela se sentir estranha, então é melhor fingir que nada aconteceu. A garota pergunta se foi difícil dar um fim no dragão. E diante de sua recusa, ela se lembra que em breve o garoto vai ter que capotar um ainda mais forte. Isso é claro se a história progredir da forma que ela escreveu. Assim que termina de secá-lo, o manda se levantar, mas não o deixa ir. Ela começa a rir do fato do segredo ter crescido tanto, e ele acha que está sofrendo zombarias. Mas Fiona o abraça de forma sincera, dizendo que ele fez um ótimo trabalho. Ela o parabeniza e depois se afasta, dizendo que ele deve estar cansado. Cansado nada, o Siegren agarra a menina pela cintura e a puxa para outro abraço mais caloroso. Os dois ficam assim por algum tempo em silêncio numa cena muito marcante. A Fiona também parece envergonhada e chama o nome do garoto, enquanto o Siegren só pensa que deve ficar parado. Ele a abraça mais forte, deixando a feiticeira confusa, e depois pergunta o que a maga vai fazer agora. Ainda no abraço, a menina responde que vai cuidar do trabalho que o Duque lhe encarregou na mansão. Siegren confirma, afinal agora ela está toda crescida. Ele se lembra que ela sempre foi assim, desde que se conheceram. Sempre foi amigável, mas nunca fica num lugar só ou deixa alguém entrar completamente no seu coração. Então, se ela vai embora, deveria deixar o Duque de uma vez. A maga diz que se fizer aquilo, ela será perseguida até o fim do mundo. Fiona então bufa e diz que não pode negar que tem o coração mole e em seus pensamentos, Siegren sabe que é por conta daquilo que pôde se aproximar lentamente e ficar próximo como está agora. Ainda no abraço, eles continuam no diálogo. Siegren pergunta qual será o seu destino depois do trabalho. E Fiona afirma que comprará uma casa, provavelmente em alguma área rural. Parece que vai ser meio inconveniente, mas ela só quer viver em um bairro pacífico.
Nesse momento, o cavaleiro se afasta do abraço e fala que precisa contar algo para ela. Fiona o encara se perguntando o motivo dele estar tão estranho, e nesse momento Siegren a relembra de sua promessa anterior. Ela disse que se precisasse de sua ajuda, a garota viria até ele em qualquer momento. Então essa é a hora. A menina fica confusa. A sua vida já não está encaminhada? O Siegren bufa irritado por ela não ter percebido ainda. Ele se recorda que 1 ano atrás ele contou a maga sobre sua identidade real. Ele detalhou os cuidados que sua mãe tinha, o levando de lugar a lugar, e sobre seu sacrifício para salvar seu filho. Ele até disse sobre seu sentimento de vingança, e a maga o abraçou instantaneamente, dizendo que ele seria feliz, e que ele era alguém muito importante para ela. Naquele momento, mesmo sem perceber, todos os sentimentos de dor, raiva, ódio e tristeza foram aliviados pela Fiona, e ele não seria mais capaz de viver em paz sem ela. Siegren diz que está vivendo em um lugar estranho e cheio de armadilhas. Logo é natural que queira alguém conhecido ao seu lado nesse momento. Mas tem o Duque! A Belle com certeza é um excelente apoio emocional, né, gente? E só de imaginar ele dando um abraço em alguém fica estranho. Com um estalo, Fiona se lembra da protagonista. A menina se anima e diz que logo logo ele vai conhecer uma doce e linda garota feita para ele, alguém destinada. A maga tem a audácia de chamá-la de lerdo e soletra a palavra amor. O silêncio que se segue é um puro climão, e o Siegren fala que ela deve achá-lo irritante. E quando tenta negar, o garoto fala que está tudo bem, já que o que a maioria pensa dele é isso mesmo. Ele admite que pediu demais dela e manda esquecer a proposta. Agora ele ficou realmente magoado e se afasta, dando as costas para a feiticeira. Entrando em pânico, a menina concorda em ficar do seu lado, se a existência dela vai mesmo ajudar de alguma forma. Tá vendo? Não é mesmo que essa menina tem um coração mole? Siegren sorri por ver que a maga sempre se importa com ele e concorda com ela, para o alívio de Fiona, que não aguentava mais o cavaleiro de mau humor. Bem, com isso, o tempo passou calmamente e a história original começou. Finalmente o baile real está chegando e Siegren abre a porta do quarto de Fiona para mandá-la descer por ordem de Abel. Só pra ficar de queixo caído com o maravilhoso vestido de Fiona que o comprou na boutique Mariana. Os dois descem a escada juntos, transbordando beleza. Dessa vez Fiona não vai ser apresentada como nobre por Abel. Ele vai deixar isso para a próxima vez. E o cavaleiro resmunga porque queria ser o acompanhante dela naquela noite. Nesse momento, Abel fala que os dois parecem estar se divertindo. Ele também está elegantemente vestido. Ele manda a segunda pedra ir sozinho ao baile, enquanto a primeira vem com ele. Isso mesmo, os dois são limitados a pedras. Fiona anda em sua direção, mas acaba se desequilibrando na escada e caindo. Só que não, porque tanto seu admirador secreto quanto seu pai adotivo a seguram. Ela agradece aos dois, que a mandam tomar mais cuidado irritados. Abel a manda se apoiar em seu braço para andar e Siegren a ordena que olhe por onde pisa. Na carruagem, o Duque diz que ela só decidiu ficar na capital porque foi seduzida por Siegren. A maga diz que não pode ignorar a solidão de um amigo. Quando Abel fala que ela precisa assumir a casa Haylon, a dama rebate, dizendo que não o fará. O Abel questiona se ela sabe o porquê foi escolhida para aquilo. A menina sabe o seu passado, então pode compreender. O Duque tem sangue da família real, mas ele detesta o imperador, que capotou todos que tinham seu sangue para não ter concorrentes. A família de Abel foi uma de suas vítimas, e se ele tivesse um filho de sua linhagem, ele também teria sangue da família imperial. Então essa criança estaria sob controle rigoroso e até sofreria risco de vida. Ele aponta para Fiona e diz que agora ela se chama Fiona Haylon. Contra gosto, a menina concorda e Abel a manda chamá-lo de uma vez por todas de pai. Ele é realmente persistente. A carruagem chega ao palácio e o lugar está cheio de comida, música e fofocas. Estão falando que um bastardo virá ao palácio e que sua majestade o fará seu príncipe herdeiro. As damas comentam que ele é bonito, porém parece ser perigoso. Algo que não é surpresa, já que Haylon, seu lugar de origem, é bem deserto. Os rumores falam até de uma brilhante, porém cruel feiticeira em Haylon, e que quando está irritada faz tempestades enormes. As damas perguntam para a senhorita Priscila o que ela acha daquilo, e a dama ruiva balança seu leque dizendo que só poderão julgar depois de vê-los pessoalmente.
Engulam suas línguas, fofoqueiras. Ela diz, no entanto, que a filha de um nobre mesquinho virando uma santa causou confusão e agora tem um bastardo também. Aqueles rumores lhe dão dor de cabeça. E um homem grita que aquele cavalheiro deve ser o filho ilegítimo da coroa. Parece que o rumor dele ter o apoio dos Halon era verdadeiro, porque lá vem o Ciegrey liderando os três entrando no salão, ele na frente e o Abel junto da Fiona atrás. Que homens estonteantes, hein? Até a senhorita Priscila ficou interessada e sorriu. A Fiona nota seu olhar sobre ela e fica animada por uma garota bonita olhar, mas depois analisa melhor. Aquela belezura parece ter um status superior às damas ao seu redor, mas ora, e não é que ela é a vilã Rívia Priscila? Com uma personalidade possessiva, ela não desiste até conseguir o que quer, e é alguém que tem orgulho do próprio sangue. Ela se interessou pelo Ciegrey no momento em que colocou seus olhos nele, então sempre mexia com a protagonista Eunice. Mais tarde ela se torna patética e cai dentro da própria escuridão. Ou seja, ela é uma típica antagonista. Fiona está tendo sentimentos estranhos, porque ela mesma é uma antagonista também. Enquanto a Fiona original é a chefe final, Rívia é o obstáculo no amor. A menina tá animada e pronta para dar conselhos para ela, mas sério, tem alguma coisa estranha, pois ao invés de ficar secando o Ciegrey, a Rívia não tira os seus olhos da Fiona, deixando a menina sem jeito. Eu sinto que o efeito borboleta já começou há muito tempo, e só Deus sabe onde isso vai parar. Saberemos mais sobre essa confusão em breve. Se gostaram do vídeo, deixem o like e compartilhem. E sayonara!